Olá, gostou dos vídeos anteriores aí sobre Java Server Face? Vejamos um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Vamos aprofundar os nossos conhecimentos aqui. Na aula anterior, nós discutimos quem são esses personagens que fazem parte de uma requisição no JSF lá dentro do servidor. Nós criamos aí o Face Servlet, nós vimos, né, que da estrutura ele cria um Face Servlet no nosso projeto, criamos componentes de páginas aí, né? Criamos páginas XHTML que tem seus componentes internos aí, e vamos discutir como é que eles funcionam agora, né? Como é que eles fazem, quando e como eles fazem para chamar nossa regra de negócio, que vai ser invocada a partir do nosso manager de bin, né? Vamos ver como a coisa funciona aqui. Então, o foco da aula agora não é falar sobre esses componentes em si, mas qual é a ordem dos fatos que ocorrem lá no servidor. Então, qualquer requisição JSF, a primeira coisa que acontece aqui, chega numa primeira fase chamada History View, e ela pode seguir adiante as demais fases aqui para que seja dada a resposta para o usuário, ou podem haver alguns acidentes de percurso, vamos dizer assim, alguns encurtamentos de percurso, para que ela vá diretamente para a última fase, que é a fase que vai devolver a resposta para o usuário, né, e o usuário possa finalmente receber o HTML resultante daquilo ali. Então, vejamos o que acontece em cada fase aqui. Na primeira fase, assim que chega a requisição, é a chamada fase History View, a fase inicial, na hora que ele vai descobrir, bom, o que é que eu devo fazer aqui? Qual é a view, né? Qual é a tela que nós devemos carregar em memória aqui, que tem a ver com o que o usuário solicitou, né? Qual é a tela que tem a ver com o que ele solicitou. Então ele vai recuperar qual é a visão, qual é a view, de acordo com o que vem na URL. Se nós definimos na URL que qualquer coisa .jsf é uma chamada ao Face Servlet, é papel dele descobrir, né? Invocar quem possa descobrir qual é a view que vai ser carregada nessa URL. Uma vez que ele descubra essa view, e digamos que seja a primeira vez que ele faz essa requisição, que o cliente fez a requisição para o servidor, né, não tem essa view carregada em memória, uma vez que isso ocorre, ele cria um objeto chamado iViewRoot e coloca em memória. Esse objeto vai estar em memória de acordo com nas próximas requisições, de acordo com o que o usuário solicitar. Né? Mas se o usuário estiver solicitando essa página, já enviando alguns dados de formulário, uma chamada subsequente a essa página, digamos que o nosso botão salvar tenha sido clicado lá para o usuário, e ele, uma vez que tenha carregado essa página aí, está chamando novamente, enviando esses dados aqui, né, ele vai passar para a próxima fase. Caso não seja uma chamada subsequente aqui, a primeira vez, ele vai direcionar você diretamente para a fase 6, né, para que você possa ter a resposta aí diretamente. O usuário pode ter a resposta diretamente aqui. Na segunda fase, então, a segunda fase é justamente o momento em que o usuário fez a requisição, ele descobriu qual era a view, criou o iViewRoot. Naquela primeira fase em que ele descobre o iViewRoot, ele também vai descobrir cada componente que existe lá dentro, né? E esta é a fase de carregar os valores dos componentes. Então, nós vimos aqui o seguinte, quando falamos naquele slide anterior, em que nós tínhamos aqui dentro de uma página alguns componentes, né? Esses componentes são na página apenas tags, mas isso significa que vai ser criado objetos, serão criados objetos equivalentes àquelas tags. Então, uma tag H input text, porque ela não poderia ser simplesmente uma tag input type text? Porque fosse uma tag input type text comum, uma tag HTML básica, né, aquilo não seria um componente de JSF. Então, não seria criado um objeto equivalente àquele componente. Então, não iria funcionar lá no servidor. A integração com o servidor se dá a partir do momento que você usa uma tag JSF padrão. Tá? Uma vez que você usa uma tag sua, ele vai conseguir carregar lá. Então, nesse momento aqui, né, na hora que você carrega essa página aqui, nós teremos as tags JSF aqui sendo criadas como componentes. Então, vejamos aí o nosso slide que nós estamos ali. Voltando para lá para onde nós estávamos, na fase 2, existem alguns detalhes aí. Então, essa é a fase que ele deve preencher o conteúdo desses componentes de entrada, né? Todos os chamados input, né? Todos os componentes de interface com o usuário, de entrada, de valores. Mas se esses componentes estiverem marcados com a tag, a tag que é equivalente a esse componente, estiver marcado com o atributo immediate igual a true, né, que o padrão dele é falso, se ele vier ligado, significa que esse componente vai ter um processo de validação de entrada dos dados feitos nesta mesma fase. Você não vai fazer isso na fase posterior, que é a fase de processo de validações. Então, em vez de ser feito junto com os demais que não estejam marcados com immediate, o que vier marcado com immediate vai ser feito nessa fase aqui. E vejamos o que pode ocorrer com relação a isso.
se você tiver um campo de comando, digamos que o nosso botão OK, que é um command button, né, se eles forem marcados com immediate, a ação que deveria ser chamada lá na frente, como esse aqui, o invoke application, essa ação, em vez de ser realizada lá naquela fase posterior, ela vai ser feita também nesse momento aqui. Então, para que a gente possa seguir adiante, eu não queria falar sobre as demais fases ainda. Vamos ver essa fase daqui, um pouco mais de prática sobre ela. No nosso exemplo anterior, criamos aí um cadastro de pessoas que tínhamos aí o nome, e-mail e telefone, que estão vinculados a um atributo do lado do nosso bin chamado pessoa selecionada. E temos um outro atributo desse mesmo bin chamado lista, que temos a lista de pessoas carregadas no banco de dados. No nosso caso foi em memória, em array, mas isso daí a gente vai perceber mais na frente como vai ser tranquilo portar isso para o banco de dados. Tá? Então, estamos com o nosso bin aqui definido. Lá no nosso código do servidor, aqui temos a classe pessoa, que tem a ver com quem são as pessoas que estão sendo lidadas aqui. Temos o nosso cadastro pessoas bin, que é justamente o bin que tem o atributo pessoa selecionada, que é essa pessoa aqui, e a lista de uma coleção de pessoas, né? Então, aqui ele está sendo criado, como nós vimos no vídeo anterior. Temos o nosso método salvar, excluir, enfim, tudo aquilo que nós vimos aqui, que está tudo vinculado com a view a partir desse XHTML aqui. Quando o usuário faz a requisição para essa view aqui, .jsf, ele vai chamar o XHTML dela naquela primeira fase. Tá? Na segunda fase, a fase que ele entra com os valores, vejamos o que pode acontecer se esses valores estiverem marcados com immediate. Então, vamos ver o seguinte. Uma vez que nós estamos aqui nesse momento, né, digamos que tenha sido a primeira vez que eu chamo essa tela aqui. Sei lá, cliquei aqui, a primeira vez que eu chamei. Então, a primeira fase simplesmente recebeu a requisição, passou para a última, que ele vai renderizar a resposta. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. No momento em que nós estamos fazendo a requisição de volta de lá, nós estamos vindo do lado do cliente mais uma vez para atualizar alguma coisa, como o nosso salvar aqui, vejamos que ele vai enviar esses valores, vai atualizar o nosso modelo, que enfim, vai disparar as nossas regras de negócio. Vamos criar aqui mais um botão, tá? Por enquanto sem nenhuma ação vinculada a ele. Posteriormente vamos falar de ação, até mesmo para que a gente possa usar a ação como navegação. Vamos falar disso mais na frente, na fase 5. Eu vou chamar esse botão aqui de cancelar. Então, esse botão cancelar, ele vai ser um botão de comando, de uma ação que vai submeter o form que nós temos aqui. Tá? Nesse momento aqui, detalhe só uma coisa. Nós criamos aqui, eu acabei fazendo um teste, em que eu separei o form de cima do form de baixo. Se nós estivéssemos trabalhando com o mesmo form, vamos perceber que vai haver um processo de validação que vai complicar. Então, nesse momento, o que eu fiz foi pegar esse formulário aqui, fechar logo aqui embaixo, e criar e reabrir outro formulário aqui. Então, nós temos aqui na nossa tela, essa etapa daqui de cima é um formulário e aqui embaixo é outro formulário. Tá? Então, é somente para que a gente deixe isso bem claro aqui, que temos agora dois formulários. No momento que eu clicar no cancelar, ele não vai ter nenhuma ação vinculada a ele. Vamos fazer o seguinte, já criamos ele aqui, vamos colocar aqui, vamos dar um publish novamente. E vejamos aqui na nossa tela que esse botão aqui aparece. Clicando nele, nenhuma ação está selecionada. Vejamos que se eu der um F5 aqui para atualizar, realmente foi feita uma chamada post, ele submeteu o formulário e tal, certo? Então, se eu continuar aqui, ele vai repetir essa chamada novamente. Então, o botão cancelar, de fato, submeteu os valores, mas nesse momento não disparou nenhuma ação lá no servidor. Isso pode ter ainda uma implicação. Se nós estamos aqui criando um novo valor, ou criando aqui uma nova pessoa, né? No momento que a gente cria uma nova pessoa aqui, essa pessoa, clicada no salvar, ela vai ser adicionada aqui, porque o nosso bin, lá onde ela está associada, o nosso bin tem um método salvar, que esse método salvar fez aquela lógica da gente, ou se ela não existir na coleção, adicione na coleção. Então, clicando no salvar, ele vai disparar essa ação aqui. Como você vai clicar agora no cancelar, não vai ter nenhuma ação vinculada. Então, uma vez que não tenha nenhuma ação vinculada, isso aqui simplesmente se perdeu, mas note que a pessoa selecionada, o atributo que está aqui, de onde está ligado esses campos aqui, onde estão ligados esses campos, esse atributo, ele foi preenchido, ele continua valendo, certo? Então, isso pode ter implicação sim. Imagina que o nosso fulano 0 aqui, o nosso primeiro usuário cadastrado, tenha sido renomeado, vamos chamar ele aqui de fulano 0 mesmo, tá? Uma vez que criamos aqui fulano 0 e clicamos no cancelar, olha lá, alterou esse cara.
A gente não queria fazer isso. E era por essa vinculação aí que nós tínhamos a atualização dos nossos campos, né? O botão salvar foi apenas usado para submeter o formulário e criamos essa ação salvar para que ele possa inserir um novo, desde que não haja nenhum criado lá. Então, se a gente clicar aqui no cancelar, ele está atualizando. Então, a gente vai alterar esse cancelar daqui a pouco para a gente ver o que a gente pode fazer com ele também. Mas note o seguinte nesse momento, né? Se nós tivéssemos esse botão cancelar marcado como immediate true, significa que ele não vai seguir aquelas etapas que nós estávamos falando antes. Então, o que vai acontecer aqui, vamos voltar para lá, vamos primeiro dar um republish aqui nesse momento, né? Ele não vai ter aquela ação preparada para ele. Então, o que eu fizer agora aqui, deixa eu ir lá para a tela, tá? Vamos atualizar aqui a tela. Estamos com ele aqui, fulano 0. Se eu clicar no cancelar, aparentemente não fez nada, mas deixa eu alterar esse cara daqui de volta para o fulano 00. Na hora que a gente clica aqui no cancelar, ele não atualizou lá, tá vendo? Continua sendo 0 por extenso aqui. Então, nada foi feito. Então, isso vai ser um ponto que a gente vai deixar aqui pronto desse botão cancelar, mas depois vamos fazer com que o cancelar possa ter uma ação diferente aí, um pouco mais à frente. Vejamos agora o seguinte. Nós falamos sobre immediate, veja a diferença que houve do immediate para o que não tinha immediate. Quando você não tinha ele aqui, ele atualizou. Quando você tinha, ele não atualizou. O que ocorreu aqui, quando você atualizou, é que nesse momento aqui, ele apenas, quando ele não estava como immediate, ele seguiu adiante e fez todos os passos. Mas uma vez que ele estava com immediate, ele foi processado nesse momento aqui. Veja que o evento dele foi processado e ele foi renderizado a resposta. Então, nada dessas etapas aqui foi realizado. Então, a atualização que deveria ser feita lá do bin não foi feita, né? E você foi diretamente para a última fase, a fase de renderizar a resposta. Então, se o campo foi immediate, nada disso aqui é feito. Vejamos então o que acontece quando nós temos agora um campo de entrada, um input, marcado com immediate. Então, vamos lá no nosso código aqui, vamos pegar o campo e-mail, vamos dar uma organizada aqui nessa questão, vou colocar esse input text do e-mail aqui, indentar um pouco melhor o nosso código, sempre é bom, né? E vamos criar uma tag aqui que tem a ver com o nosso próximo assunto, que vamos falar um pouquinho sobre ele na próxima fase, e em próximos vídeos vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto ainda. Então, vou colocar aqui uma tag chamada validateRegex. ValidateRegex é uma tag que serve para validar esse componente. Então, esse campo aí vai ser vinculado a um componente que precisa ter os seus valores válidos para poder a coisa entrar, funcionar. Então, note o seguinte, eu vou colocar aqui, ponto mais, arroba, ponto mais. Eu não estou aqui, a gente não vai ter muito tempo para falar um pouco sobre expressões regulares. Esse validateRegex serve para validar de acordo com uma máscara, um pattern de expressão regular. Essa máscara que eu botei aqui apenas diz o seguinte, ponto diz, pode vir qualquer caractere, que deve vir o mais aqui, deve vir esse qualquer caractere, deve vir uma ou mais vezes, né? E depois é obrigatório vir um arroba, o arroba é um literal comum, ou seja, tem que vir um arroba mesmo, e depois o ponto significa qualquer caractere novamente, podendo vir uma ou mais vezes aqui. Então eu estou apenas fazendo uma máscara muito simples, muito básica, o foco aqui não é lidar com expressão regular, essa máscara para dizer o seguinte, pode vir qualquer coisa, mas contanto que venha um arroba. Até não estou validando se vier 2, 3, 4 arrobas, se vier espaço, ou caracteres que não são reconhecidos como fazendo parte da estrutura do e-mail. Tá? Mas o fato é que tem que haver uma coisa antes, um arroba no meio e alguma coisa depois. Então isso torna aí o nosso campo, já tem uma ideia de um formato de e-mail aqui. Se o usuário não fizer assim, ele não vai validar. Tá? Então, vejamos o que acontece aqui. Se eu simplesmente der um publish aqui e testar lá, esse nosso campo deve ser validado. Mas ele não vai ser validado quando nós clicarmos aqui no botão cancelar. Tá? Para que a gente possa visualizar bem essa validação, eu vou colocar aqui uma tagzinha logo abaixo do cadastro pessoa,
que ela vai carregar todas as mensagens que o servidor gerar. Nós também vamos falar um pouco mais sobre ela no próximo assunto, né? Assim que a gente concluir aí essa fase, esse ciclo de vida do JSF, vamos falar sobre mais componentes, vamos explicar um pouco melhor essa tag message. Aqui estamos só dando uma palhinha do que ela pode nos trazer. Então, vejamos o seguinte, vamos dar um publish novamente, vou lá no servidor, lá no nosso browser, no cliente, perdão. Chegando aqui no cliente, vamos atualizar aqui a página. E uma vez que eu clique no salvar aqui com esse e-mail colocado corretamente, ele aceitou sem nenhum problema. No momento em que eu não coloque o e-mail aqui, clicando no salvar, ele vai dar a mensagem: opa, regex pattern not matched, ou seja, não bateu, você não colocou aquilo que deveria ser feito. Se colocar só um teste aqui, mandar salvar, ele também acusou aqui o erro porque não foi válido aqui. Mas se a gente voltar aqui, não, tudo bem, vamos chamar esse fulano 0 aqui, daquele 0 número que havia antes, e vamos colocar agora um fulano 0, como nós tínhamos aqui, @teste.com. Se a gente salvar aqui, ele limpa aquela mensagem, a requisição foi realizada, o servidor foi atualizado, tudo funcionou corretamente. Então aquela tag de validação funcionou com o nosso botão salvar. E o nosso botão cancelar, que também estava editando, né? E o nosso botão cancelar, já que ele está marcado como immediate, eu vou clicar aqui, nada foi feito. Vejamos que se eu voltar a ser fulano 0, clicando aqui, nada foi feito aqui embaixo. Nem sequer a validação foi realizada. Tá? Porque como ele está em immediate, ele vai desviar aquilo para a próxima etapa. A validação desse campo foi feita na fase posterior, na fase que vamos falar daqui a pouco. Então, se nós colocarmos esse campo também como immediate, vai haver uma implicação nisso aqui. Então vamos marcar o nosso campo e-mail aqui como immediate. Ele é um campo de entrada, immediate true. Vamos republicar aqui o nosso ambiente. Chegando lá na tela novamente, vamos atualizar. Esse campo agora está immediate. Se a gente clicar aqui no salvar, sem colocar o valor, um valor inválido aqui, ele vai validar do mesmo jeito, porque eu só iria passar adiante. E o cancelar, a validação também foi feita, porque como esse campo está immediate, mesmo ações que são immediate também vão ter essa validação feita nessa fase aqui. Então, um campo marcado como immediate, nenhum cancelar consegue fugir dele. Se eu voltar a colocar um e-mail aqui, vale eu trocar para o meu e-mail aqui. Se eu clicar no cancelar aqui, agora foi. E ele atualizou? Não atualizou porque o cancelar está marcado também como immediate, não vai ser feita atualização no servidor. Então note, eu não atualizei nada no servidor, nossa coleção aqui continua sendo a mesma, os mesmos valores aqui, né? Mas como esse campo foi preenchido aqui, do jeito que nós preenchemos é o jeito que ele vai trazer na próxima requisição. Isso não atualizou o servidor, tá? Isso não atualizou lá o bin. Certo? Porque o cancelar aqui está marcado como immediate, vai pular aquelas etapas. Pode ver aqui que não atualizou o nosso servidor aqui, mas como foi esse o campo preenchido, exatamente nesse ponto aqui, ele retorna com o valor que nós preenchemos aqui, para que seja possível, talvez, clicar no salvar aqui e finalmente atualizar. Tá? Mas o nosso cancelar não está fazendo nenhuma alteração lá no servidor, pelo fato de estar marcado como immediate. Né? E o nosso e-mail aqui vai ser validado também pelo nosso salvar aqui, vai ter a sua regra feita, já que ele também está marcado como immediate. A validação dele, vamos voltar a colocar na validação padrão aqui, vamos torná-lo aqui em vez de ser immediate aqui, vamos voltar para colocar ele aqui no momento exato, para que nós possamos aqui entrar na próxima fase e explicar um pouquinho mais sobre esse assunto de validação, ok? Eu vou separar aqui isso em outro vídeo para que não fique tão extenso, mas nossa próxima etapa aqui é falar sobre o processo de validação. Vamos continuar daqui adiante já no próximo vídeo, tá bom? Até lá!